Sim, rapaziada, finalmente chegou o dia em que nosso querido Boku no Hero está chegando ao seu fim. E no vídeo de hoje a gente vai fazer análise sobre o último capítulo, esclarecer o que aconteceu nesse final, porque teve muita gente que, pelo menos na minha opinião, interpretou de maneira errada. E no final das contas, dar minha opinião se eu realmente gostei ou não desse final. Mas enfim, você já vai me ajudar demais com seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho. E é isso, beleza? Dito isso, bora lá pro vídeo. Bom, o capítulo começa com o nosso querido Midoriya tendo uma reflexão sobre tudo que ele aprendeu, onde eles falam que as pessoas não nascem iguais, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, e que são essas diferenças que fazem elas se conectarem com outras pessoas, correrem atrás de pessoas com algo em comum, e que se prezar pelo bem dos outros realmente for o primeiro passo para se tornar o herói, naquele dia da guerra todos que estavam torcendo, todos que estavam lutando, todos foram heróis. E a história que começou quando eu saí correndo sem pensar, chegou ao fim junto com as brasas do One for All. Então esse é o primeiro ponto pra gente destacar, né, pra quem tá perdido no pagode. Sim, o Midoriya vai terminar a história sem poderes. Sem poder entre aspas, né, porque no finalzinho do capítulo acontece uma coisinha, mas sim, rapaziada, ele perdeu o One for All, mas eu vou deixar pra dar minha opinião mais pra frente sobre isso. Só é bom destacar esse ponto mesmo, porque talvez algumas pessoas não estivessem acompanhando os últimos capítulos. E aí depois a gente vem pro tão amado e tão sonhado time skip que os fãs de Boku no Hero sempre quiseram. No caso, a gente teve aqui um time skip de 8 anos. E o time skip dos sonhos pra rapaziada era o que? Ver o Midoriya bombado com o One for All ali, exalando energia tipo Superman, casado com a Uraraka, cheio de filho, a porra toda. Bom, acho que passou um pouco longe disso. Mas enfim, aqui a gente vê que os novos alunos da escola da UA estão perto ali do teste de admissão. E aqui a gente já vê vários alunos exaltando o trabalho de alguns heróis que trabalham de maneira diferente, né? Não os heróis que vão lá cair pra porradaria, mas a gente vê, por exemplo, a menina exaltando lá a louca que constrói as armaduras lá, que eu esqueci o nome agora. A menina exaltando aquele médico, né, que veio, porra, literalmente do clube Penguin. E a outra menina exaltando ali a empresa da Labrava, né, que tem relação com programação, enfim. Um dos objetivos desse capítulo é exaltar o máximo de heróis, tanto os principais quanto os secundários, para que a gente possa compreender exatamente a mensagem final da obra. Nesse caso aqui, como eu falei pra vocês, estão exaltando heróis que não vão exatamente pra luta, mas que ainda assim ajudam muito a sociedade. Depois a gente vê um menininho ali com um design bem passivo e frágil, sendo bulinado por alguns amigos, né, porque ele tem uma individualidade bem fraca, né, e a galera zomba dele, falando que ele não ia conseguir passar do teste, e ele fica triste e pensativo, né, porque ele fala que hoje as pessoas evoluem muito rápido, e ele sente que só ele não cresceu de verdade, que toda vez que ele se sente assim, ele vai lá na estátua do All Might pra meio que se aconselhar com ele. Outro ponto interessante pra gente destacar é que esse menino, ele fala que quando ele era pequeno, todos diziam que queriam ser como All Might e Endeavor, mas também como o Deku, o deus das grandes explosões, né, o Bakugou e o Todoroki. Então aqui é outra coisa importante. O Midoriya, junto com o Bakugou, Todoroki e outros heróis, receberam sim reconhecimento pós-guerra. Óbvio que o Midoriya, o protagonista, não recebeu aquele destaque maioral, nível All Might, né, que muita gente tava esperando, mas também não é um exagero, como eu vi algumas pessoas falando, que ele não recebeu reconhecimento nenhum. Sim, ele foi reconhecido, e tanto que o moleque falou aqui que as pessoas diziam que queriam ser que nem o Midoriya, queria ser que nem o Bakugou. Então, enfim, foi um reconhecimento, assim, generalizado, tá ligado? Todos receberam reconhecimento para serem inspiração para outras pessoas. A diferença é que o Todoroki e o Bakugou também chamaram a atenção das minas, né? O Midoriya já não conseguiu fazer isso, mas enfim, continuando. A gente também vê o povo recebendo reconhecimento, falando que ele acabou com muitos casos de preconceito, e a gente vê ele agradecendo principalmente pelas pessoas que participaram do protesto de 8 anos atrás, ou seja, lá da guerra, né, onde muitos heteromorfos se juntaram numa rebelião, e obviamente quem teve grande influência nisso também foi o Spinner, que inclusive meu último vídeo é um vídeo onde eu falo sobre o Spinner, falo sobre o desenvolvimento dele, então depois desse vídeo você dá uma passada lá. E aí aqui a gente vai ver a conclusão de alguns outros personagens, né? A gente vê que a Uraraka, a Momo, a Tsuyu e o Lida, eles fazem parte ali do projeto de expansão de aconselhamento de individualidade, né? Que foi encabeçado ali pela Uraraka. Faz muito sentido levando em consideração o que aconteceu
na batalha dela com a Touga. Depois a gente corta ali pra uma videochamada do Midoriya com o Bakugou, onde a gente vê o Bakugou pistolaço ali. Cara, o Bakugou é muito foda, não tem como. Eles falam sobre o Todoroki também, que o Todoroki tá agindo normal. Ele tá dia e noite aí agindo como herói, salvando as pessoas e famoso com as gatinhas. E aqui eles falam um pouco sobre o ranking de heróis, que eu vou deixar pra comentar um pouco mais pra frente. Depois a gente vê o Aizawa dando uma pequena bronquinha no Midoriya, porque o Midoriya agora ele é um professor da UA, exatamente. Agora que ele está sem poderes, e é responsável por guiar vários alunos da UA. Inclusive, meu irmão, que corte de merda esse do Aizawa, puta que pariu. Ficou muito feio. Mas enfim, depois a gente corta ali pra o Midoriya falando que ele não consegue se encontrar mais com a rapaziada, porque a vida de todo mundo tá muito corrida. E aqui a gente também vê eles exaltando um pouco mais alguns heróis, como por exemplo a gente vê pôster do Tokoyami, a gente vê o Kirishima, que ficou muito famoso entre os homens. E aí a gente chega no momento que, cara, é muito bonitinho, onde o Midoriya ele está passando perto da estátua do All Might, até que ele vê um menininho correndo e ele tropeça no chão. E aí o Midoriya ele se joga ali pra salvar esse menino, né, pra que ele não se machuque caindo no chão. E no momento que o Midoriya segura o menino, o outro menino cabeça de tigela, que é zoado pelos amigos, como a gente viu anteriormente, ele também se joga pra tentar segurar o menino. E aí ele vê o Midoriya e, pô, caralho, que cena bonita, velho. Tô até arrepiado de ver, tipo, o menino envergonhado porque ele tá vendo o Midoriya, sabe? Pô, é realmente uma cena muito bonitinha. E aí a gente vê o menino desabafando, triste, né, que ele tem a individualidade bem mais fraca do que a dos colegas. E é por isso que ele vai na estátua do All Might, pra perguntar pro All Might se ele pode se tornar um herói como eles um dia. E pô, o Midoriya instantaneamente lembra dele perguntando pro All Might se ele poderia se tornar um herói. Caralho, mano, pô, quando eu vi essa porra eu me arrepiei, mano, cê é louco. A cena muito bonitinha, velho, pelo amor de Deus. E aí o Midoriya, ele acaba dando uma zombada barra analisada na individualidade do menino, porque é realmente uma individualidade bem zoada, já que o poder dele é atirar pratos pelo cabelo. O Midoriya até fala que lembra muito o Mineta, né, já que o Mineta, ele tira o cabelo dele e o cabelo dele gruda, né, então são realmente individualidades bem difíceis de se encaixar, mas enfim, ainda assim o Mineta tem o seu valor, né, que seja um pouco, ele participou da guerra, participou dos momentos da história de Boku no Hero, então enfim, querendo ou não tem como, né, inclusive, até hoje a galera pergunta como é que o Mineta passou no teste de admissão, mas o Midoriya fala que sim, ele consegue se tornar um herói, porque ele também se jogou pra salvar aquele menino. É exatamente disso que um herói precisa, exatamente como o Midoriya fez lá pra salvar o Bakugou, sem poder, sem nada. Ele deseja boa sorte ao menino. E no final do capítulo a gente vê o Midoriya falando que essa foi a história de como todos nós nos tornamos os maiores heróis. E basicamente dessa maneira termina o último capítulo de Boku no Hero, mas a gente tem um extra, né, do Midoriya ali se encontrando com seus amigos e o All Might, e o All Might falando que ali juntando investimentos junto com o Bakugou, os outros alunos da turma A, né, da ex-turma A, eles conseguiram fazer uma armadura ali para o Midoriya agir como herói novamente. E no último capítulo a gente vê realmente toda a rapaziada reunida, bem crescida ali, enquanto o Midoriya lembra ali também do Shigaraki, cumprindo a sua promessa que ele nunca esqueceria Tomura Shigaraki. E agora sim é o final definitivo de Boku no Hero. Bom, rapaziada, vamos lá por partes falar sobre esse final. Bom, sinceramente, na minha opinião, eu acho que muitas pessoas interpretaram errado esse final de Boku no Hero, porque a galera pega muito o que foi dito lá no primeiro capítulo de Boku no Hero, onde o Midoriya do futuro fala que essa seria a história de como o Midoriya se tornou o maior herói de todos, né, o herói número 1, enfim. Então a galera via no final de Boku no Hero o Midoriya ali, como eu falei pra vocês, bombadão, shape no pique All Might, exalando poder, tá ligado? Salvando todo mundo, a porra toda. Mas a gente viu um bagulho bem diferente disso. A gente viu, na verdade, o Midoriya terminando sem poder como professor, aconselhando novas gerações. Isso acontece porque, em certo momento de Boku no Hero, a história deixou de ser uma história de como o Midoriya se tornou o número 1, mas sim de como eles se tornaram os maiores heróis. Agora deixa eu explicar pra vocês esse meu raciocínio. Acontece que o seguinte, Boku no Hero, assim como vários outros shounens, tá? Mas Boku no Hero, ele tem um público que acompanha a obra apenas por cima, tá ligado? Ou seja, é aquela galera que só vê o que acontece no mangá através de Twitter, pelo que a galera fala no Twitter, ou é aquele cara que só vê o mangá de 10 em 10 capítulos, ou 15 em 15 capítulos, ele só vê quando acontece alguma coisa relevante, ou aquele cara que só assistiu a primeira e segunda temporada, pra ele só o começo que presta, hoje qualquer coisa que acontece, ele fala que não gosta. E tudo bem, você não é obrigado a gostar de Boku no Hero, tá ligado? Ninguém aqui é. A questão é que isso faz com que muitas pessoas interpretem coisas de maneira errada
errada, ou às vezes percam muita coisa importante pra história. Eu tô falando isso porque existiu um momento da história onde aconteceu essa virada de chave, onde a história deixou de ser do Midoriya, passou a ser de todos os alunos, como eles se tornaram os maiores heróis, que foi exatamente no arco do Deku Dark. Eu expliquei isso tudo pra vocês porque o arco do Deku Dark com certeza é um arco que muita galera só viu por cima, que muita galera não leva a sério e muita gente não gostou. Inclusive eu acho que esse arco do Deku Dark tinha muito potencial, tem várias coisas que eu não gosto dele, mas foi exatamente esse arco onde aconteceu essa virada de chave. Porque nesse arco foi um arco onde o Midoriya tentou colocar toda a responsabilidade dos heróis nas costas dele. Sai da UA e tenta resolver todos os problemas da sociedade sozinho. Então, meio que teoricamente, naquele momento, como se o Midoriya tivesse já se tornado o herói número 1. Ou pelo menos ele tentou ser. Só que a gente viu que isso não deu certo. O Midoriya não conseguiu carregar esse peso. No final das contas, ele acaba aceitando a ajuda dos amigos dele. Ele acaba meio que sendo salvo pelos seus amigos. Porque esse é um peso que não faz sentido ser carregado por uma pessoa só. E é por isso que os amigos dele estavam lá para ajudar ele. E após o discurso da Uraraka lá para toda a UA, a gente vê o próprio Midoriya falando, né, como narrador, né, ou seja, o Midoriya do futuro, falando naquele momento de que aquela é a história de como eu me tornei o maior dos heróis e também é a história de como todos nós nos tornamos o maior dos heróis. Ou seja, vocês viram a evolução? No começo da história era a história de como o Midoriya se tornou o maior herói de todos. Aqui no final do Deku Dark, ele fala que é a história de como ele se tornou o maior herói de todos, como todos eles se tornaram o maior herói de todos. Já agora, nesse último capítulo, a única coisa que ele diz é que essa foi a história de como todos nós nos tornamos os maiores heróis. Ou seja, essa ideia do Midoriya número 1, que ia sair aí voando pelo mundo a porra toda, já era uma ideia que já estava começando a ser descartada há bastante tempo, e esse final mais coletivo já vinha sendo desenvolvido há muito tempo. E eu tô falando tudo isso por experiência própria, porque eu, como eu falei pra vocês, não dei muito valor ao arco do Deku Dark, porque eu achei que ele tinha vários problemas, mas agora, olhando esse final de Boku no Hero, claramente deu pra perceber que o Horikoshi tentou fazer com que aquele momento fosse o ponto de virada pra história. Então eu acho que hoje eu valorizo um pouco mais essa saga do Deku Dark por ela ter uma grande influência nesse final que a gente viu hoje. Agora, eu gostei ou não desse ponto? Sinceramente eu gostei, cara, porque assim, primeiramente, eu acho que Boku no Hero tem personagens secundários muito bons, tá ligado? Muito bons mesmo. Inclusive, grande parte dos personagens secundários são mais interessantes do que o protagonista pra mim. Então, de certa maneira, é legal ver esse final meio coletivo. Mas o grande ponto aqui é que esse final ele é muito condizente com o que a gente viu durante a obra, que é o ponto do símbolo da paz, do herói número 1. Uma coisa que foi desenvolvida na história de Boku no Hero foi exatamente esse ponto da gente ter um herói como pilar, que quando começou a história era o All Might. Porém, durante a história a gente viu sendo provado que, na verdade, isso não era bom para a sociedade. Você ter um herói se definindo como pilar da sociedade era prejudicial tanto para os heróis quanto para os civis. É só a gente ver que depois que o All Might ele perde os seus poderes, meio que se aposentando do cargo de herói, tudo começa a desmoronar. É exatamente aí que os civis perdem a fé nos heróis e quem toma o lugar de número 1 é o Endeavor. Só que o Endeavor também não consegue tomar esse cargo, porque por mais que a gente veja a redenção dele, até conquistando algumas pessoas e tudo mais, passado dele é exposto pelo Dabi, tudo volta a ladeira abaixo, porque novamente a galera estava começando a depender, estava começando a acreditar apenas no seu símbolo da paz, apenas no seu número 1. E é por isso que eu venho aqui falar que o final do Midoriya foi bom em Boku no Hero, porque o Midoriya foi um herói mais importante do que o All Might. Midoriya foi um dos responsáveis por abolir esse sistema de símbolo da paz, distribuir a fé nos heróis geral. É claro que hoje, como vocês viram nesse capítulo, ainda existe essa questão de ranking, mas o ponto aqui é a própria confiança que os heróis têm em si mesmos. Porque se a gente voltar lá na batalha contra o All For One, a gente vai ver ele falando exatamente isso, que a diferença do Midoriya para o All Might, o Midoriya ele demonstrava muito mais suas fraquezas do que o All Might, que ele nitidamente aparentava se esforçar mais, aparecia estar sofrendo mais do que o All Might. Porém, isso fazia com que os heróis se sentissem mais encorajados, se sentissem mais motivados e mais confiantes após ver Midoriya dando tudo de si e rompendo os seus limites. Então a gente foi de uma sociedade de heróis, onde eles eram muito dependentes do All Might, para uma sociedade de heróis que tem uma mente
realmente muito mais confiante. Mas não foi só os heróis, porque todos os civis foram impactados com o esforço do Midoriya. Novamente, ver o menino ali se esforçando, dando tudo de si, rompendo seus limites, é uma coisa que impacta bastante até os civis. Isso também acabou mudando bastante a sociedade em geral. Um exemplo muito bom que a gente tem é no último capítulo, né, onde a gente viu a historinha de um menino que tem basicamente a mesma história do Shigaraki. Ele tinha uma individualidade mutante, então os pais dele acabaram prendendo ele no porão, e após a casa dele serem destruídas ali, a família dele acaba fugindo e ele acaba conseguindo escapar ali sozinho. Quando ele está andando no meio da sociedade, a gente vê uma velhinha, só que não é uma velhinha qualquer, a mesma velhinha que viu o Shigaraki criança andando pela rua, porém ela ignorou o Shigaraki, só que ela não sabia que é o Shigaraki, então ela até fala, pô, até hoje eu me sinto muito culpada de não ter ajudado aquele menino, e após isso ela ajuda esse menino, tinha uma individualidade mutante e estava andando pela rua. E hoje, após esse time skip, a gente vê esse mesmo menino na escola da UA, ou seja, provando que a sociedade em si evoluiu também depois dos acontecimentos da guerra. E é por isso que eu falo que o Midoriya foi o herói mais importante da obra. Ele fez com que a galera em volta dele evoluísse junto com ele. É por isso que eu gostei bastante do final do Midoriya. E já que a gente tá falando do Midoriya, a gente pode falar também dos poderes dele, né? Ele terminou sem os poderes, assim, eu não acho uma coisa ruim, tá ligado? Já que, enfim, o nome do poder é um por todos, e ele sacrificou o poder exatamente pra salvar todos, e o One for All foi aniquilado ali junto com o All for One, então eu acho que ficou uma dinâmica até da hora. Sobre a armadura do Midoriya, eu não sei muito o que opinar, né? Tipo, foi claramente o fanservice ali, né, pro Midoriya não ficar parado e continuar agindo como herói e tudo mais, mas enfim, né, a mensagem que Boku no Hero tentou trazer é de que todo mundo é herói e foda-se, tá ligado? Então meio que foda-se também o Midoriya ter armadura ou não, só dele ter ajudado um menino ali já faz com que ele seja um herói, querendo ou não. Agora, uma coisa que me deu uma sensação de vazio nesse final de Boku no Hero foi em relação aos vilões. Que assim, a gente teve obviamente vilões principais na obra, como Shigaraki, Toga, Dabi e entre outros, e todos esses vilões tiveram um destaque no seu final, né? Seja na sua morte, seja no seu pós-guerra. Mas eu senti falta de uma conclusão dos vilões no geral, tá ligado? Tipo, caralho, como que os vilões foram impactados depois da guerra, depois do Shigaraki? Sei lá, não é um bagulho que, tipo, você precisava focar, mas ainda assim eu senti um vazio em relação a isso. Mas é aquela coisa, né? Tipo, se a gente considerar que todo mundo em Boku no Hero tem poderes, então um ladrão qualquer ou um assassino qualquer já é automaticamente um vilão. Então os vilões nunca vão deixar de existir, mas ainda assim, como eu falei, senti falta de uma conclusão dos vilões no geral, dos vilões para o universo de Boku no Hero. Agora sim, pra finalizar, o mais engraçado aqui é que provavelmente que a galera mais reclamou desse final de Boku no Hero é em relação ao Midoriya e ao Uraraka, que eles não terminaram juntos, né? Assim, sinceramente, mano, romance em shounen não é um bagulho que, caralho, eu me importe muito. Tem romance, beleza, se não tem, tá de boa também, foda-se, tá ligado? A questão aqui é que, pô, o autor querendo ou não deu uma focada nesse romance dos dois, deixando claro que a Uraraka tava apaixonada pelo Midoriya, que o Midoriya ficava sem graça com ela. Então acho que não custava nada, né? Só se o autor quiser fazer alguma coisa após, né? Tipo um spin-off pros dois, não sei. Mas se não for o caso, acho que não custava nada ter botado os dois juntos. Até porque Naruto fez isso, Fullmetal fez isso. Enfim, acho que não era nada demais. Mas enfim, rapaziada, acho que sobre o final de Boku no Hero é esse. Agora, dando a minha opinião no geral, cara, sinceramente, eu acho que se alguém acompanhou todos os capítulos de Boku no Hero, ou todos os episódios, enfim, eu acho muito difícil olhar pra esse final e falar que é um final ruim, tá ligado? Tipo, sendo bem sincero mesmo. Eu achei um final bonito, acho que foi um final condizente com grande parte do que a obra desenvolveu, principalmente nessa reta final. Obviamente que existem pontos que faltaram ser abordados, enfim. Mas no geral, achei que foi um final bonito, gostei sim. As minhas ressalvas ficam mais para a batalha final contra o Shigaraki e o All for One, que eu já fiz vídeo aqui. Acho que sobre a batalha final é o que eu tenho mais problemas. Mas enfim, no final das contas foi um final bonito. E só pra deixar claro que nas próximas semanas eu ainda vou trazer bastante vídeo de Boku no Hero. Quero me aprofundar em alguns personagens, falar sobre o desenvolvimento deles e tudo mais. Então fiquem ligados aí no canal. Entra lá no Discord pra gente bater um papo sobre o Boku no Hero, outros mangás e tudo mais. E é isso, tamo junto. É nóis.